Bianca, você disse que começou com uma necessidade própria, começou aprendendo, imagino, depois começou pesquisando. Hoje é um blog que primeiro tem uma relevância bacana, não só no YouTube, como também não só no site, como nas mídias sociais, no Instagram e tudo. Então imagino que você tenha uma responsabilidade muito grande cada vez que você fala alguma coisa. Porque cada vez criança, que você dá um né? conselho para alguém, você tem que ter muita certeza daquilo que você está falando. Como funciona isso? É assim, eu acho que não tem nada mais perigoso do que você mexer com a vida de uma criança. Porque você vai mexer com a vida de uma pessoa para o resto da vida. Então, toda vez que eu vou falar alguma coisa, que eu tenho alguma dúvida, comportamento é uma coisa. Eu pesquiso muito, eu leio, como eu falo algumas línguas, eu pesquiso em vários sites com credibilidade ao redor do mundo. Então, mais americano, italiano, francês, eu vou pesquisando em vários sites e junto uma opinião, junto com a minha experiência. Então, geralmente vai falar, as dicas são essas, a minha experiência é assim, e eu testo em casa. Coitado do meu bebezinho, ele é uma pequena cobaia. Então, eu testo tudo que eu vou fazer e que eu acho que eu estou precisando no Thomas. Então, muito das minhas pautas surgem pelas minhas próprias necessidades. Então, e o que é mais específico? Então, se é doença, se é saúde, se é alimentação, eu vou para nutricionista, eu vou para pediatra, eu não escrevo nada sem o aval deles. É isso que eu ia te perguntar, nada. isso é importante. Nada. Você chega às suas conclusões, repassa a uma pessoa que pode te dizer isso procede ou não. Chegou até um ponto que, na verdade, até comportamento, que é uma coisa mais subjetiva, chega um ponto que eu vou pesquisar com uma psicóloga infantil. Então, eu vou atrás de escola para explicar, a escola para fazer uma coisa educativa. Tudo é lúdico agora, tudo. Tudo é lúdico, a cabana é lúdica, a colher é lúdica, tudo é lúdico. E não é bem assim. Então, por que aquilo é lúdico? Por que um tubinho de papel higiênico pode se tornar uma coisa lúdica? O que faz isso ser lúdico? Então, essas perguntas que as pessoas hoje usam, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é uma solução, só brinca com o seu filho que tá bom. Tem que ter uma ciência por trás. As pessoas estudam para isso. Existem pedagogas, existem pessoas que são especializadas nisso. Então, por quê? Por que isso é legal? Por que você tem que fazer isso? Alguém me explica, não adianta você ir numa... que essas pessoas um pouco se perdem. Quando você vai falar com um especialista, ele se perde muito, porque ele fala coisa muito específica, muito difícil, muito complexa. E você trazer aquilo para o básico é o meu trabalho também. Então, às vezes eu vou para o médico e falo, olha, a criança quer desenvolver coordenação motora. Tem a fina, tem a grossa, essa brincadeira, aquela brincadeira. Se você pegar 5 minutos e 3 segundos do dia fazer isso, fala, não, vamos simplificar. Isso funciona? Isso ajuda? Ajuda. Então, tá bom. Então, bater com o martelinho no papel vai ajudar? Vai. Então, eu vou lá, ensino a bater com o martelinho no papel, falo para que aquilo ajuda, para que aquilo não ajuda. Então, é um trabalho um pouco mais... Eu traduzo o que os psicólogos falam, o que os especialistas falam, e eu, quando tenho necessidades, eu tenho dúvidas, eu vou atrás dele para responder. Então, eu cozinho para meu filho todo dia, eu prego isso, né? Ficar o máximo possível com o seu filho. Então, eu cozinho para o Thomas todo dia, que eu acho que, na verdade, é um ato de amor cozinhar. Você cozinha coisas específicas para criança? Cozinho. E por que a gente não fez hoje aqui no programa? Não, podemos fazer, um dia que você quiser. Agora não dá mais, mas você vai ter que voltar aqui para fazer umas receitas de criança. Mas são tão simples, é porque a comida é simples. Você faz várias. Faço. Faz, e a gente vai ter um bloco de receitas de criança. Você faz 3, 4, quantas der. Faço o que você quiser. Que deve ser mais saudável do que comprar a coisinha pronta. Porque... Aliás, uma pergunta. Obviamente não vamos falar marcas, mas essas marcas bacanas, legais, fortes, que a gente sabe que tem respeito, fazem, na sua maioria, produtos industrializados para crianças. São confiáveis? São bacanas? São legais? Depende do produto. Que eles têm, já ouvi falar de algumas marcas que têm eles tomam muito cuidado na hora que eles vão colher, no processo, etc. Mas eu não quero imaginar que uma marca com respeito desse, quando faça uma coisa para criança, principalmente, não tenha esse cuidado. Imagino todas deveriam ter. Né? Então, mas o problema é o seguinte, depende do quanto você... É chato. É chato. Então, depende. Então, sei lá, vamos dizer que você vai colocar um tempero, um fundo na comida. Como é que eu vou falar isso para... Um caldo de carne. Caldo. Você vai colocar um caldo de carne. Caldo de carne sintético, não tem problema, não é legal. É melhor se você fizer o fundo em casa.
Ou se você pegar um A gente vai ver profissional. um VT do teu YouTube, depois eu vou encher o teu saco, porque não é todo mundo que tem tempo para fazer caldo de carne. Não é, mas você pode usar profissional, você pode usar um mais saudável, tem para congelado. Ou você pode fazer e congelar em cubinhos, né? E tem congelado Que é para uma vender. dica super legal. Vamos dar uma olhada no YouTube. Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Thaís e com a Roberta do SOS Educação e elas vão me ajudar a falar de chantagem emocional. O que acontece? Às vezes você quer fazer uma super festa, você tem todas as melhores intenções do mundo e você contrata assessora, você faz não sei o que, né? E dá errado. Por que isso acontece? Hoje eu vim aqui no YouTube dar uma dica pra vocês de como acabar com as brigas entre os irmãos de vez. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um bolinho de brócolis que seus filhos vão amar. É um jeito de você dar verdura pra eles. Bom, foi o cão. Ele quase me matou, ele não obedecia a nada, ele chorou o tempo todo. Foi assim, desesperador. Eu comecei a entrar como eu vou dizer, num ciclo que ele não se comportava, a gente brigava, ele ficava mais nervoso, aí ele se comportava menos ainda, aí a gente brigava de novo. Chegou uma hora que eu tava tão desesperada, sem saber o que fazer, que eu sentei assim no ônibus de transporte lá da Disney e eu chorava. Esse da birra foi difícil. Você sabe que eu fui criado da moda antiga. Eu apanhei muito. Obviamente, ninguém está falando de me deixar marca, mas Não. era o ato, né? De, nossa, a hora que teu pai chegar, eu vou contar para ele, você vai ver. E eu ficava 3 horas desesperado, aí ele chegava e eu via minha mãe contando, e ela contava da maneira dela, que era tudo errado, que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. Eu já saía correndo pro quarto, meu pai entrava no quarto, ele tinha um chinelinho de couro, que só de olhar para aquele chinelo me dava arrepio na bunda. Ai, que horror. Porque ele me dava cada taletada com aquilo na bunda que você não acredita. Eu levava beliscão. Obviamente, eu não criei meus filhos assim, mas eu dei uns tabefinhos neles bons. Até de ficar com os 5 dedinhos na bunda, de tanta encheção de saco, que eram 2 gêmeos, 2 capetinhas. E eu tenho as minhas dúvidas muito sérias mesmo, não é brincadeira, a respeito dessa criação nova, de que, sabe, não pode nada, que deixar tudo. Eu fui criado dessa maneira, eu não me lembro, não tem histórico meu, da minha irmã, óbvio, sabe, de ter piti em shopping, sabe, eu quero, né? Eu vejo isso acontecendo tão frequentemente na minha vida, no meu cotidiano, que dá vontade de falar, mas é isso que é o certo? Então, É isso que é o correto, deixar essa liberdade? Eu acho que acaba acontecendo, por exemplo, assim, não adianta você dizer para mim que eu estou dizendo é mentira, que o seu filho não é mimado. imagina, eu não vou falar isso, Tá não bom. tem essa ousadia. Não, tá bom, porque assim, filho único é mimado, ponto. É. Mas nem que ele seja filho de um general da República, ele é mimado, porque todas as atenções são para ele. Não, E mas o que nem eu eu sou filho percebo, único. eu tenho alguns amigos que são filhos únicos, e é sério, isso é um problema. Não é que é um problema, mas são pessoas que sofrem mais do que as outras, que em determinadas situações que poderiam ter tirado de letra, imagina. Não, sabe, se abatem, sentem aquilo de uma maneira excepcionalmente mais do que deveriam. Por quê? Porque a vida inteira foram acostumadas a ter um processo em volta ali, que sempre segurava aqui, segurava ali, que é a história do, em vez de ensinar a pescar, né? Em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. É muito... Provavelmente, vou te dizer do coração também, eu, graças a Deus, criei 2 filhos bem criados, com todo o amor do mundo. Eu acho que eu, inclusive, saí de uma carreira que eu era um super executivo de publicidade, porque eu não aguentava mais ficar longe deles, eu viajava 240 dias por ano, meus filhos tinham 2, 3 anos, eu falei, por que eu vou criar isso, se eu praticamente não vejo? Quer dizer, ganhava muito dinheiro, e eu falei, quando eles tiverem 15, 16 anos, eu vou estar gastando tudo em alcoolismo, em droga, e seja lá o que for, porque não vai dar certo, não tem como dar certo. E eu abdiquei disso e comecei a ter muito mais convivência com eles. Mas se eu voltasse atrás hoje, mesmo eu tendo gêmeos, acabou que não deixa de ser únicos, né? Porque vieram ao mesmo tempo, mas ajudou muito, porque enquanto um está chorando e o outro não está, esse que não está, azar dele, ele que se vire. Sabe? Só que aí começa a chorar os dois, aí você não sabe, mas é um pouco assim. Muitas vezes você larga de um por causa de outro, que é isso que o único nunca tem.
Mas, Você por nunca exemplo, larga dele por causa de alguma coisa. Mas, por exemplo, por um lado, os dois se fazem companhia, eles necessitam menos de Sim, você porque lógico, eles fazem companhia. Mas por isso que eu digo, eles são meio únicos. Porque eles vieram de uma vez só e foram os únicos, mas graças a Deus que deu para dividir um pouco. Mas eu vejo muita gente, muita criança sendo tratada, na minha opinião, com todo o carinho do mundo e com todo o amor do mundo, mas de uma maneira completamente errada. Porque tem essa geração, na verdade, depende da geração que vai vindo. Então, por exemplo, é um pouco da sociologia isso. Cada geração determina uma coisa. Então, a geração anterior à minha, ela aprendeu a trabalhar e ir atrás das coisas. Você está com quantos anos? 33. Eu achei que você tinha bem menos, tá? Eu ia dizer uns 28, 27, assim. A geração antes da minha, ela aprendeu a trabalhar, e ir atrás e conquistar e aos poucos. A minha geração começou a valorizar ser feliz. Então eu só quero que meu filho seja feliz. Então eu só quero que meu filho seja feliz. E é isso que está acontecendo. Então, para o filho ser feliz, o que a gente faz? Dá. Mas é isso que eu vou falar, mas você vai transformar esse sujeito, coitado, uma pessoa frustrada. mas na pessoa mais infeliz do mundo. Exatamente. Aquele ditado, quem ama, educa, Exatamente. é a coisa mais correta do mundo. E educar não é simples. É a mesma coisa que um cachorrinho. O cachorrinho, se ele faz xixi uma vez no lugar errado, faz a segunda. Se você não pune ele numa rotina, toda vez que ele fizer errado, você vai puni-lo, por mais que ele seja bonitinho, fofinho, e te adore, abana o rabinho e fica te lambendo e não sei o quê, e chora quando você põe de castigo, ele não vai aprender. Não, mas é exatamente isso. Na verdade, tem um vídeo até meu do YouTube que fala exatamente isso, que é a falta do não, chamada vitamina N. Eu fui atrás de um professor da Universidade de Prager e ele fala exatamente isso. Ele fala, no final, você está criando uma pessoa insatisfeita. Bianca, responde sinceramente. Sim. Eu vou te fazer a pergunta, você só vai responder depois do intervalo. Você dá a vitamina N para o seu filho? Não responde, depois a gente fala.